Muito boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Vera Barroso. Prazer em tê-lo aqui. Prazer, meu. Boa tarde, gente. Tá bonito esse cabelo, hein? É um cabelo mexicano. Agora a gente tem um cabeleireiro mexicano aqui na TV. Carlos Daniel. Olá. Muito. Bom, vamos falar também de envelhecimento e vai ter música. Nossos convidados são o Dr. Paulo Niemeyer Filho, que é neurocirurgião, ele é diretor do Instituto Estadual do Cérebro, ele vem nos falar sobre Parkinson e os novos tratamentos. Antes de mais nada, parabéns, feliz aniversário. Essa turma aqui tá boa, a não ser o Bruno, infeliz jovem, nós todos estamos bem de idade e de atividade. Nós estamos também com o Dr. Alexandre Kalash, que é médico, ele é especialista em envelhecimento, trabalha pelo menos há 40 anos nisso, né? Ele é diretor do Centro Internacional de Longevidade Brasil e ele vai ser, a partir de hoje, um dos nossos colunistas fixos aqui no Sem Censura sobre esse tema e todos os outros que ele quiser. Que honra nossa, hein, Vera? Bom, estamos com Nazaré Silva, que é um exemplo de como envelhecer bem. Ela faz aulas de ginástica, faz musculação, faz zumba, frequenta 2 bailes de dança de salão por dia. Eu não estou acreditando em uma só palavra do que eu estou dizendo. Nazaré, não, você vai ter que dançar muito aqui. Eu não vou perguntar a sua idade. Olha só isso. Zezé, humilhou agora, não? Nada, né? Você é pior do que isso. Nós estamos também com Zezé Mota, que é cantora, que é atriz. Ela vem nos falar sobre o CD O Samba Mandou Me Chamar, que marca a sua volta finalmente aos estúdios depois de 7 anos. Você passou um tempinho sem gravar e aí resolveu gravar samba, né? Coisa que você tinha se recusado até então. Mas tá dando certo esse samba. Ah, com certeza. Todo mundo gosta de samba, né? Muito bom. Bom, então, Bruno, como é que vai ser? As pessoas se queixaram ontem. Se queixaram, Vera Barroso. Que os telespectadores não puderam participar, que você devia estar com laptop. Mas a gente está mais moderno, agora vocês podem participar aqui, ó, celular, mas a hashtag continua a mesma. Hashtag sem censura pode ser no Facebook, você vai lá na nossa página e manda uma mensagem pra gente. Mas se você tiver Twitter, manda uma mensagem pelo Twitter. Hashtag sem censura também, e a gente vai lendo aqui ao longo do programa. Pode fazer perguntas, comentários, falar se está gostando ou não do programa, que eu vou fazer ao longo da edição, prometo. Na verdade, se a gente abrir o quadro, aparecer o cenário todo e o Bruno estiver olhando o celular, não é porque ele está distraído, não prestando atenção na nossa conversa. Não é desinteresse, gente. Não é aquela coisa da idade. É uma outra coisa, é trabalho. Eu estou vasculhando as opiniões e as perguntas de vocês aí em casa. Isso. Vamos lá. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Alzheimer. Eu conheço muitas pessoas que têm Alzheimer, doutor Paulo. Parkinson, o que eu falei é Alzheimer, né? É porque eu já estou preocupada. Eu também confundo. Pode ser até um sinal. Não, o pior é que eu não confundo, mas o pior é que eu estou preocupada mais. E eles são bem diferentes, não é, doutor Paulo? São 2 doenças. Tá ligado, pode falar. São 2 doenças diferentes. E o Alzheimer tem uma característica que a demência é o que predomina, né? E o Parkinson não. O paciente tem uma evolução de muitos anos, às vezes no final da doença pode desenvolver um quadro demencial, mas não é o que predomina no quadro clínico, né? Eu vou estar dizendo que eu conheço muitos velhos com Parkinson e conheço poucos com outro tipo de doença neurológica. É uma doença neurológica? É uma doença neurológica que tem uma prevalência maior, ela ocorre com mais frequência nos pacientes mais idosos. Então, quanto maior o envelhecimento da população, maior o número de casos. Isso pode aparecer também em pacientes mais jovens, nós chamamos de Parkinson juvenil, pode aparecer aos 40 anos, mas é a exceção. A tendência é aumentar a incidência com a idade, a proporção que vai... Ela acaba levando à morte do paciente? Ou o paciente morre porque ele está velho mesmo? Não, há um risco maior, quer dizer, a doença encurta um pouco a vida, porque esses doentes, depois de uma fase muito avançada, têm um risco maior de pneumonia, de complicações, mas não que morra da doença propriamente, entendeu? Doutor Paulo, o que causa no cérebro, o que falta para causar o mal de Parkinson? Olha, falta dopamina. Agora, por que isso acontece? Durante a vida, nós vamos sofrendo mutações, nossos genes vão se alterando. E
E essa somação, esse acúmulo de alterações, depois, quanto mais você vive, mais mutações você sofre. E chega um momento que aquele conjunto de mutações pode desencadear a doença. Então, alguns neurônios começam a morrer, deixam de produzir a dopamina, e isso vai levando a uma degeneração do cérebro, a uma perda de movimentos, surgem tremores. Muitas vezes a doença começa, antes dos sintomas, a pessoa já começa a perder o olfato, que é um sintoma muito precoce da doença, e isso vai levando a uma dificuldade motora progressiva, uma dificuldade de andar. Desde jovem já pode identificar algum sintoma da doença? Não, desde jovem não. Chega mais perto do microfone, Dr. Paulo. Assim? É. Desde jovem não, porque é uma doença que vai aparecer, é uma doença degenerativa e que aparece mais tardiamente, né? Se a gente começa a ter dificuldade de piscar, dificuldade de engolir, dificuldade de sorrir, porque tem que comer, rezar, amar, né? Parece que agora o negócio é piscar, sorrir e engolir na doença de Parkinson. É isso? Mas, em geral, o doente, em geral, percebe uma certa lentidão. Ele começa a ficar mais lento, com dificuldade de andar, de atravessar uma rua, de andar mais rápido. E, às vezes, pelo tremor. Ele começa a perceber um tremor numa das mãos ou no pé, e isso vai lentamente progredindo. A doença, em geral, começa de um lado, ela é unilateral. E, com o passar dos anos, passa para o outro lado. E ou o paciente percebe que está movimentando menos um braço, ou a perna, ou, às vezes, um tremor que surge, e isso vai lentamente progredindo. Em relação a doenças advindas de remédio em excesso. Eu tive um tio que tinha Parkinson, depois que ele sofreu uma operação de cirurgia cardíaca, tomou muito remédio. E aí apareceu um papo. Pode ter sido isso? Acho pouco provável. Tá. Alguns remédios, como o remédio que se usa para labirintite, por exemplo, se eles são usados de maneira muito prolongada, alguns meses, pode levar a uma intoxicação e dar um quadro semelhante ao Parkinson. Mas se suspende o remédio, aquilo lentamente vai desaparecendo. Mas pode se confundir no início e o doente está apenas intoxicado. Então, essa ideia de que o Parkinson pode ser provocado por remédios, pesticidas... Não, pode. Pesticidas pode, mas é a minoria, né? 5% são causados por mutações identificáveis por agrotóxicos. Quer dizer, seria mais gente ligada à vida com pesado pesticida do que nós que comemos uvas com pesticidas. São alterações que vão ocorrendo naturalmente ao risco de estar vivo. Aquelas alterações vão acontecendo casualmente e vão se somando até que desencadeia. Vamos Doutor, com a idade, a pessoa pode ficar mais lenta, ter sintomas, independente de ser Parkinson, né? Não, sem dúvida. Mas eu não digo, não é só lento de raciocínio, é lento de movimento, né? A pessoa começa a ter dificuldade. E o que caracteriza... Mas aos 95 anos, por exemplo, que a idade da minha mãe é natural, não é? É natural. Mas a pessoa vai perdendo aquele movimento automático. Então, quando nós andamos, nós não temos que pensar que precisamos botar um pé na frente do outro. Aquilo é automático. Sim, e o Parkinson vai perdendo esse automatismo. Ele tem dificuldade, ele tem que estar pensando que vai dar um passo para fazer a volta, ele tem que parar e pensar como é que ele vai virar. Então, ele não tem uma paralisia, mas ele perde aquele automatismo. Entendi. Dá para prevenir? Desculpe, pode falar. Não, eu ia falar da lentidão, que geralmente quem tem a doença de Parkinson caminha de forma muito lenta, né? A doença é uma doença tão característica que você diagnostica olhando. O próprio James Parkinson, que diagnosticou a doença, ele publicou meia dúzia de casos há 200 anos atrás. Dessa meia dúzia, 3 ele viu na rua, ele nunca examinou. Então, é um doente que, quando abre a porta do consultório, você já sabe que é pelo aspecto, pela face, pela postura, pela maneira de andar. Rigidez no corpo. Tem o que a gente chama de bradicinesia, que é essa lentificação dos movimentos. Isso é muito incapacitante. Eu me lembro que quando eu fui ao médico com esse meu tio, que estava tremendo muito, o médico me disse: a senhora goste mais do tremor, porque o segundo passo é pior, que é a rigidez, que a pessoa pode chegar a ficar muito sem movimento por conta do Parkinson. Pode, mas a medicação, de uma maneira geral, controla muito bem. Quer dizer, ainda mais no início, a resposta ao remédio é muito boa, então a rigidez controla. Por vezes tem um tremor mais acentuado que possa não ser totalmente controlado e há, então, uma possibilidade cirúrgica. A cirurgia pode acabar com o tremor, ela não cura a doença, mas pode melhorar um sintoma
que o remédio não dê conta. Pois é, eu queria que o senhor contasse um pouco que cirurgia é essa, como é que ela... É uma das coisas que o Instituto Estadual do Cérebro faz, não é? A cirurgia, na realidade, não é uma novidade. A cirurgia já se faz desde os anos 50 e é uma cirurgia que depende de um equipamento especial que prende no crânio e tem que se atingir um núcleo no cérebro de 2, 3 milímetros. Então, é uma cirurgia de muita precisão e faz com o paciente acordado. Ele tem que informar o que ele está sentindo para ter certeza que estamos no alvo certo. E a cirurgia, apesar de muito eficiente, quando surgiu a medicação nos anos 60, a cirurgia caiu em desuso. Só que, com o passar das décadas, viu-se que o remédio também perdia um pouco do efeito. Então, voltou a cirurgia e hoje, quando o remédio começa a perder o efeito, tem essa possibilidade de fazer a cirurgia para resolver um tremor, melhorar a marcha, enfim. A cirurgia não cura, mas melhora muito a qualidade de vida. É um pouco marca-passo, assim, Tem duas cirurgias. Tem essa que faz a lesão, quer dizer, a gente vai lá naquele núcleo do cérebro, provoca uma coagulação, e isso pode acabar com tremor. E tem o que chamam de estimulação cerebral profunda, que é como um marca-passo, uma bateria que fica embaixo da pele, e ligada a 2 eletrodos na profundidade do cérebro, nesses tais núcleos. E isso, então, faz com que o paciente melhore, possa andar, acabe o tremor. Isso melhora muito o paciente. É indicado para todos os casos? Não, para um doente que está bem com a medicação, não há necessidade. Então, em geral, quando o remédio começa a perder o efeito ou se há algum sintoma que não melhore, ele pode tentar a cirurgia. E desde também que não seja uma situação muito avançada, quer dizer, um doente com mais de 75 anos, 80 anos, já vai perdendo a indicação de fazer a cirurgia, porque a doença, em geral, já está muito avançada e a resposta cirúrgica não é tão boa. Eu li no jornal a respeito de célula-tronco, de implante de célula-tronco no cérebro. Isso é notícia de jornal só? Por enquanto quer dizer, foram tentadas a injeção de células produtoras de dopamina no cérebro e isso melhorava o doente temporariamente, quer dizer, o próprio organismo acabava eliminando, né? Mas há muitas pesquisas nesse sentido, não só de células-tronco, mas também genéticas, que eu acho que vão acabar dominando, porque a doença, no fundo, é uma alteração genética que dá início a essa degeneração, né? Doutor Paulo, acabou de aparecer aqui uma pergunta da Lariete Vargas. Ela quer saber como é que percebe que está começando a ter essa doença. Qual que é o primeiro indício que o médico... Olha, o mais comum é começar, que seja de um lado. Então, muitas vezes a pessoa está andando na rua, você vê que ela balança um braço, aquele movimento associado, e do outro não. A pessoa anda com o braço parado. Então, um está parado, o outro mexendo. Então, isso já começa... A pessoa vai perdendo os movimentos automáticos, vai se sentindo mais lenta, a letra diminui de tamanho, fica pequenininha, e a pessoa tem dificuldade de se virar na cama. Então, são alguns sintomas que vão chamando a atenção. Ou o tremor. Há doentes que começam com tremor, e é evidente, e todos percebem, e isso leva logo o doente... Doutor Paulo, o fato do senhor ser cirurgião, ser neurologista, tudo isso, faz com que o senhor se proteja de certas doenças neurológicas? O senhor seria capaz de detectar no senhor mesmo isso? Essas doenças degenerativas não tem como prevenir. São doenças que independem enfim, a gente não sabe por que essas mutações ocorrem, são mutações que vêm ao acaso, né? O que a gente pode prevenir é procurar, ou pelo menos fazer um diagnóstico precoce, seriam os aneurismas cerebrais, encontrar os tumores numa fase menor, seria incluir o check-up neurológico num check-up geral, que ninguém faz. Não. Então, todos fazem o check-up do pescoço para baixo. Então, hoje, você deve incluir uma ressonância magnética no seu check-up. E, muitas vezes, você encontra uma doença na fase inicial, principalmente um aneurisma, que é uma doença que pode causar a morte súbita e que pode ser tratada numa fase boa e com resultado muito bom. Quer dizer, mesmo depois dos 60, vale a pena fazer uma ressonância do Sem dúvida, cerebral? Uma angiorressonância deve ser feito. Para quem faz check-up, né? Nós não podemos a população toda fazer ressonância, mas acho que as pessoas que se cuidam e vão ao médico, querem fazer um check-up, não tem razão para não incluir o cérebro. Tá bom. Não deve fazer De também. qualquer maneira, o senhor está bem, não tem risco de Parkinson aí não, né? Não, o Parkinson não tem como prevenir, mas... Tem fator hereditário no caso do Parkinson? Tem fatores, mas esses fatores, assim, uma família que tenha 1, 2 pessoas com Parkinson tem um risco maior, mas não existe, assim, um gene que seja absoluto, que a pessoa que tem aquele gene vai ter a doença. Existe uma tendência familiar e entram fatores do meio ambiente também que podem induzir a que apareça a doença ou não.
O senhor sabe já, doutor Alexandre Kalash, do que o senhor vai sofrer quando ficar velho? Em primeiro lugar, eu queria fazer um protesto aqui, viu? Porque você começou o programa chamando atenção para o tupete do Bruno. Olha só o tupete do Bruno. E não falou nada da minha careca. Por exemplo, isso é um sinal do envelhecimento que eu não posso fazer nada com isso. Dessa, que eu não chamo de doença, uma característica minha, pessoal, dessa eu sei que eu vou morrer com. O que eu não quero é morrer de. E aí tem uma série de coisas que a gente pode fazer para prevenir as doenças que são preveníveis. A gente está falando até agora de doenças neurodegenerativas, que a gente não sabe muito bem como é que elas ocorrem, que a gente ainda não tem a receita de como prevenir, mas a gente tem receitas muito boas para o bem envelhecer. E aí vem o capital vital. Capricha no seu estilo de vida. Capricha, não seja sedentário, se alimente bem, se locomova, não beba, certamente não beba em quantidade excessiva, e talvez qualquer bebida alcoólica já pode ter um dano, e, evidentemente, que não fumar. Quando você junta esses 4, você já está, pelo menos, postergando as doenças que podem vir lhe matar. Eu não sei o que vai me matar. Eu acho que a gente pode pôr aí refrigerante, sorvete, uma série de coisas também que não andam muito boas para a saúde. Mas, Vera, tem outro aspecto importante, né? O que a gente está falando aqui, faça uma ressonância, faça um check-up. Quem é que no Brasil está podendo fazer esse check-up? Quais são os serviços públicos que estão oferecendo esses check-ups? Mas o Instituto Estadual do Cérebro é um hospital atinge, público. é fantástico o trabalho que o Paulo faz lá no Instituto. Mas a gente está falando do Brasil, são 30 milhões já de pessoas que têm mais de 60 anos. Quem é que tem acesso ao fabuloso Instituto do Cérebro? A gente está falando do Brasil, do Piauí, do Maranhão, da Baixada Fluminense. A gente está falando de uma situação muito séria grave, de né? falta de políticas públicas ou da falta de aplicação das políticas que existem. Agora, voltando um pouquinho com o Dr. Paulo, é verdade que café previne o Parkinson? Ou quem toma muito café tem menos tendência a ter Parkinson? Olha, hoje em dia tem tanto... Essas coisas são tão... Existe tanto lobby, né? Ele diz para não beber, mas os franceses dizem que se tomar vinho, você vive mais. Pô. Então, às vezes já tem agora especialista em cerveja, em charuto, café também faz bem, chocolate faz bem. Então, é difícil a gente saber o que realmente faz bem. Quer dizer, eu acho que o café está nessa... Não tem nada... provado, só estou provocando ele. Kalash não concorda muito. Já provocou. Eu não estava tremendo, não. Eu estava só mexendo, que eu estou provocado. Olha só, vamos lá perguntar para a Nazaré, que tem quantos anos, Nazaré? Eu tenho 78. Você, vamos lá, você toma muito café? Nazaré, fala no microfone, por Você favor. precisa pegar o microfone. Tá do seu lado. Não, mas nós todos aqui não temos muito hábito de ficar falando nesse microfone. Então, repetindo, tenho 78 anos, né? Adoro um café. Eu já não tomo muito, porque, segundo os médicos, quem tem problema de gastrite não pode tomar muito café. Mas, assim mesmo, eu peco, porque eu adoro tomar café. Tomo Eu muito queria café. mostrar você dançando. Será que a gente pode chamar o Erasto aqui para ele demonstrar com você? Com Cadê certeza. ele? Eu O só Erasto- quero explicar a todos o seguinte, que eu não sou dançarina, certo? Eu sou uma dama que dança. E que aprendeu com que a idade? dançar com 70 anos, que era meu sonho. Uau! Que maravilha. Então... E era dança de salão que você queria mesmo? Não, eu gosto de qualquer Qualquer movimento. dança. Eu danço zumba, eu danço charme, o que for para mexer. Foi uma eu libertação topo. para você chegar, É? então, num momento da sua vida que você pôde, então, Exatamente. sair dançando, né? O que te fez querer dançar? Eu sou um problema que eu sou muito emotiva, tá? Então, eu ficar... É confuso. Eu até já chorei quando eu vi ela cantar hoje. É melhor Mas deixa não quieto. foi. Não foi Então tá, no vamos lá, elevador. Erasto. Vamos lá, deixa eu dar aqui o microfone para o Erasto só, para ele poder Então. responder essa pergunta. Tudo bem, ele tem 85, mas não parece. Não, eu tenho 51. Nossa, tá bem assim mesmo. O negócio é dançar, tá aí. Ela dança bem. Dança bem. Você conhece uma mulher que dança bem? Qual é a característica? Ela é leve de levar? Ela tem iniciativa? Por que uma mulher dança bem? Porque ela gosta.
gostar do que você está fazendo é o primeiro passo para você saber fazer alguma coisa. Então, quando você começa a dançar e você vê uma outra coisa acontecendo na sua vida, você percebe que você se torna mais feliz, não importa o que você faça. Se você bota o pé na cabeça, se você dança miudinho, se você dança abraçado, se dança solto, você vai dançar bem. Ela dança o quê, bem? Todas as músicas? Vem, Tudo. Nazaré? Ela gosta muito de samba e de forró, mas ela dança tudo. Opa! E vai ser o quê que vocês vão dançar? Nós os vamos dois? dançar um samba. Dançar samba? O negócio tá samba hoje, né? Dá cá, Eu deixa eu vou segurar. dançar um samba e agradecer esse samba. Foi enviado pela Denise, da banda Alto Astral, da qual eu sou a madrinha da banda. Claro que você é Então- madrinha. E essa música é uma gravação que ela fez especialmente pra gente. Ela gravou ontem no show que ela estava fazendo. É uma música que é em inglês e ela fez uma versão em ritmo de samba. Então, assim, foi uma coisa muito especial. Ela fez especialmente para Nazaré, ela não faria isso para ninguém. Eu quero, A gente quer eu quero é agradecer ver isso. isso. Eu quero ver. Então, meus agradecimentos. Why don't we stop? We look me over. When down a sailor, he used to know. Why don't we stop and take me over? When down a sailor, who knew her soul? I'm the one, and I'm the one that need. I'm the one, and I'm all I used to be. I love the girl every day. You and me, as we pray. But we have all to go to love in this way. And I'm the same girl. Yes, I am. Yes, I am. And I'm the same girl. Yes, I am. Yes, I am. Why don't we stop and look me over? When God sent me girl, he used to know. Why don't we stop? You take me over. And God sent me girl, who you were so. I'm the one, and I'm the one you need. I'm the one who cried, and I'm all I used to be. But you are pretending you don't care. But if I am, you're still there. Now we are looking too young to love me this way. And I'm the same girl. Yes, I am. Yes, I am. And I'm the same girl. Yes, I am. Yes, I am. And I'm the same girl. Yes, I am. Yes, I am. And I'm the same girl. Yes, I am. Yes, I am. Aê! Obrigada, Erasto. Na volta você dança mais um pouquinho. Obrigada, Nazaré. Linda. Não, a gente deixou rolar bastante música para ver se você fica acabada. Mas você não ficou. Fala aqui com o microfone. Eu costumo dançar de 4 à meia-noite. E me diz uma coisa, é verdade que você tem 2 acompanhantes, porque quer dizer, tudo da idade do Erasto, Não. eles cansam e São você tão continua. mais novos. Hein? Geralmente tem 20, 30. Ah, esse é o mais velho, né? Ele é o mais velho. E eles cansam, você Cansa. cansa eles. Isso tudo porque você adora. Eu danço com paixão, Todos os dias. todos os dias. Como é que você consegue fazer isso? Porque os lugares não estão abertos. Vai o quê? São, assim, tipo estudantina, tem academia. Tem, por exemplo, tem uns clubes. Clube Municipal, Polveiros, tem democráticos. Eu danço na Pavuna, eu danço em Irajá.
Eu danço Copacabana. Tá. Onde tiver uma dança, eu tô. Você dança em casa também, sozinha? Não, o pessoal diz que eu danço o dia inteiro, que à noite, de madrugada, eu treino. É mais ou menos por aí. Pode intervalo? É mais Maravilha. ou menos isso. Parabéns, Nazaré. Tá de parabéns. Caminho, Palmas. Obrigada. Maravilha. Gente, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já já. Então, estamos de volta com o Sem Censura ao vivo. Bruno Barros, temos alguma pergunta ou vamos logo continuar a conversa com o doutor? Vamos conversar com o doutor Com o doutor Alexandre Kalash? Vamos lá. Doutor Alexandre, a situação de envelhecimento da população, ela é mundial. Só que o senhor fala uma coisa muito interessante. O envelhecimento na Europa, que começou lá depois da guerra, a partir dos anos 50, 60, é diferente do nosso envelhecimento. O envelhecimento da Europa, que foi onde começou de forma populacional, ele vem do século XIX. Tá. A França era um país que já tinha 10% da sua população com mais de 60 anos em 1845. Em 1990 é que vai dobrar para 20%. Então, são 145 anos, são 6 gerações. O Brasil vai fazer esse dobrar de 10 para 20 em 19 anos. Em 2030, nós vamos estar onde a França chegou em 1990, com uma diferença. Os países desenvolvidos, eles primeiro enriqueceram para depois envelhecer. Nós estamos envelhecendo com pobreza, gente. Então, tudo que a gente está sabendo e que a gente está falando sobre envelhecimento tem que ter uma base populacional. Aí eu respondo a sua provocação, Paulo. Porque 25% do nosso envelhecer depende de características genéticas, fatores hereditários, quando você escolhe bem seus pais. Como não dá para escolher muito bem seus pais, você já sai com uma vantagem se tiver a sorte de ter pais longevos que viveram muito tempo com boa saúde. Maravilha. Os outros 75% dependem, e isso é que os estudos epidemiológicos vão mostrar, dos seus estilos de vida, do seu comportamento. E beber certamente que se não for em moderação, mesmo os franceses, faz mal. Fumar, então, não tem dúvida. Ser sedentário, nós estamos vivendo numa explosão de sedentarismo. Nós estamos cada vez mais pesados, não conseguimos andar. Uma maravilha que você possa, Nazaré, com 78 anos, dançar do jeito que você dançou, mas você precisa de treino, você precisa de perseverança, você precisa de paixão, você precisa de um estímulo, de propósito. Eu gosto de dançar, eu vou dançar. Então, você dança. Agora, quem comer muito açúcar, passar a vida sedentário, passar a vida acumulando 2, 3 quilos a cada ano, fica pesado, os joelhos não vão aguentar, você vai pagar o preço. O senhor sabe, quando eu converso com o senhor, eu às vezes esqueço que o senhor é médico e fico achando que eu estou conversando com geógrafo, com demógrafo. Porque o senhor sabe tudo sobre idade. Sabe por quê? Eu fui fazer medicina sabendo que eu queria fazer saúde pública. Meu interesse por medicina, eu deixei de ser médico há algum tempo, muito tempo, porque eu queria fazer saúde pública e dei o clique que envelhecimento era a minha paixão. Eu também gosto de dançar, mas era a minha paixão. E eu comecei eu comecei a exercer saúde pública quando eu era muito jovem. E tem um mantra que é importante. Quanto mais cedo você se preparar para a velhice, melhor. Nunca é tarde demais. Então, o nosso alvo aqui Pois hoje é o Pois Bruno. aqui Mantenha querendo o aprender cabelo, Bruno, porque quanto mais cedo você mantém, né, melhor. Mas nunca é tarde demais. Essa é a lição que a Nazaré está. Kalash, Se você não começou aos 20, começa aos 30, começou aos 30, começa aos 50 e vai dançar aos 70 e você vai ter prazer e vai refletir isso nessa juventude. Kalash, tem um estresse que a gente não falou ainda. É uma população completamente estressada e o estresse também provoca um envelhecimento precoce. Não, o estresse te estimula. É a forma como você reage ao estresse que vai fazer bem ou mal. Se você reage ao estresse tomando muito café, você vai acabar com gastrite. Se você reage ao estresse, ficando nervoso, tenso, ranzinza, vai te fazer mal e vai fazer mal aos outros. Se você reage ao estresse fumando, vai te fazer mal. É a forma como você, porque evitar o estresse nessa vida nossa, urbana, cada vez mais complicada, nesse Brasil desigual, é tudo estressante. Mas então vamos caprichar, vamos ser mais leve, vamos exercitar um pouco de bom humor para que a gente não fique pesado. Vamos dançar. Vamos dançar. É uma forma de... Ela está dizendo de você extravasar, ter paixão e aliviar o estresse. Doutor Alexandre, olha só, doutor Alexandre Kalash, em relação
a superpopulação, como é que a gente fica? Quer dizer, se nossos velhos são pobres e que o mundo está cheio de gente e que a gente está tendo cada vez mais velho, isso não significa que é para diminuir a população do mundo? Nós já estamos quase lá. O Mas Brasil, em ainda não estamos, a 2040... gente continua, está aumentando a quantidade de Muito gente pouco. ainda. No Brasil, o que está aumentando é a população de 60 anos e mais, sobretudo a Tá. de 80 anos e mais. Em 2042, Vai ter faz menos as gente no contas, mundo? daqui a 23 anos, o Bruno ainda vai ser um jovem. Sim. Daqui a 23 anos, a população brasileira vai encolher e nós vamos chegar em 2060 com uma população menor do que ela é hoje. Tá. Não tem essa história de... Isso era quando eu era estudante de medicina, a gente falava do boom demográfico. Isso. Porque as mulheres estavam tendo muitos filhos. Isso. E desde 2000, há 20 anos, que o Brasil, as mulheres no Brasil, têm menos do que a quantidade de filhos para repor o casal. Se o casal tem menos de 2 filhos, não vai se repor. Nós já estamos abaixo do nível de reposição Então, há 20 anos. a população mundial está diminuindo. Ainda não, mas vai diminuir. E a do Brasil vai entrar nisso muito rapidamente. Em 2042, parou de crescer. E de 2042, quando parar de crescer até 2060, a população vai encolher. Outra coisa que eu li quando um comentário seu é, por exemplo, uma criança pequena tem gastroenterite, morre. Um velho de 60 anos tem um AVC, ele fica vivo. E ele fica dando despesa, trabalho para uma sociedade inteira. Ah, eu não falei isso, não. Não, Eu não falo que o velho ter trabalho, que seja não é fácil. isso. É que um velho doente não é a mesma coisa de que uma criança que morre. Você tem que cuidar dessa pessoa. Cuidado. Nós temos que desenvolver uma cultura do cuidado. Nós temos uma obrigação intergeracional. Isso, claro. Porque está aqui a Zezé com a mãe dela, de 95 anos, que ela visita, que ela dá amor, que ela dá carinho. Nós precisamos desenvolver essa cultura do cuidado, que não é só para a mulher cuidar, não, é para nós também cuidarmos. Se nós fizermos isso, dividirmos melhor essas obrigações que nós temos intergeracionais, porque nós podemos ser mais jovens hoje, claro que os mais jovens do que eu vão ser mais velhos mais tarde, mas nós estamos todos no mesmo barco. Mas não era isso, era a respeito dessa população europeia que parece que o senhor falou, que é mais sadia como velho do que o nosso povo, que está envelhecendo, mas mais doente. É isso que o senhor Porque disse? a população europeia está tendo mais oportunidades Condições. para envelhecer bem ao longo da vida. Ninguém envelhece de repente. Você vai ser aos 65, 75 ou 90 anos uma soma daquilo que você se expôs, dos seus comportamentos, estilos de vida, oportunidades, acesso à ressonância que você teve ao longo da vida. E se você não teve essas oportunidades, você acaba envelhecendo mal. E acesso à informação também, isso é muito importante, né, doutor? São 4 fatores que são indispensáveis para você envelhecer bem. Primeiro é a saúde, que a gente está falando aqui. E há 4 coisas que a gente pode fazer para evitar que a gente tenha essas doenças crônicas que acabam matando o velho e, pelo menos, postergá-las, que sejam 8 anos, 10 anos, a gente já está no ganho. E é o fumar, o beber, o sedentarismo e a dieta inadequada. Isso vai ajudar a prevenir as doenças cardiovasculares, hipertensão, os problemas osteomusculares, vários tipos de câncer, etc. Isso que a gente quer, que as pessoas envelheçam melhor. Mas isso tem que ser ao longo da vida. Os nossos serviços públicos não estão abraçando o envelhecimento. Mal dão conta de ter sabão para a enfermeira lavar as mãos nos hospitais públicos. Não estou falando do Instituto, eu estou falando no geral. A situação está ruim. O centro de saúde, o SUS, está sendo, pouco a pouco, até dilapidado. As oportunidades do médico de família hoje Quer dizer para que uma trabalhar... pessoa de menos informação e de menos acesso financeiro, ela não tem condição de ter esses 4, de não fumar, de não beber, de se alimentar melhor, de não ser sedentário? Porque, por Isso não enquanto, são exigências tão caras assim. falei do capital de saúde, mas eu estou falando também do outro pilar para você envelhecer bem, que é o de conhecimentos. Nós estamos vivendo uma explosão de conhecimentos. E quem não aprender, continuar aprendendo, seja dança, seja digitalização, seja aprender para discernir, para poder separar o que é verdade, o que é meia-verdade, o que é mentira. Você tem que aprender novas técnicas para poder chegar aos 45 e não perder o emprego porque você deixou de ser produtivo, está obsoleto. Não é só para o profissional, não. É para
mecânico de automóvel que deixou aos 20 anos de aprender eletrônica e quando chegou aos 40, aquele conhecimento que ele tem de mecânica deixou de ser importante porque agora ele tem que saber mecânica e eletrônica. Todo mundo tem que continuar a aprender. Dois capitais, saúde e conhecimento. Pro cérebro, não, doutor? Espera aí, Bruno. Porque você tem conhecimento, você tem saúde, você tem que ter capital social para ter quem lhe cuide, se for necessário, e o capital financeiro. Está ruim, né? Com 13 milhões de desempregados, as pessoas estão envelhecendo muito mal, e aí vem alguém e diz assim, não, mas tem que continuar trabalhando aos 50 anos, eu não tenho conhecimento, eu não tenho saúde, como é que eu vou continuar a trabalhar? Se não tem aí emprego, você vira né? o fardo. Se não tem emprego. Agora, nós temos direito a um pecado, digamos, um só? Temos, não temos? Qual é o seu pecado? Você não Microfone. sabe. Ok, tudo bem, não tem nenhum. Vamos lá, Zezé. Não, claro Qual é o seu que eu pecado tenho. desses quatro? Pecado, no inverno, vinho, no verão, cerveja. Doutor Paulo, qual é o seu pecado? O chocolate. Doutor Alexandre? É não ter moderação para aquilo que eu sou apaixonado. E aí você vai me perguntar o que eu sou Você não apaixonado, vai eu me vou contar. pensar 3 vezes e dizer na próxima vez que eu estiver aqui, agora como colunista. Tá bom. Bruno, qual é o seu pecado? Eu tenho todos os pecados desse estúdio aqui, Vera Barroso, e mais alguns. E mais alguns que eu não vou falar. Olha só, o Daniel está dizendo aqui que o VT eu fui lá no Instituto do Cérebro, que o Dr. Paulo é diretor, que o VT está no ponto para a gente conhecer. Peraí, deixa eu só perguntar para a Nazaré se ela já vai me confessar o pecado dela. Ah, não. O meu, todo mundo chocolate, né? Fazer o Tá quê? bom demais. Vai Chocolate comer é bom chocolate demais. com o Paulo depois do programa. Eu acho que eu vou ficar mais com a Zezé mesmo. Meu pecado vai ser parecido com esse dela. Vamos lá, então, para o VT do Bruno, do Instituto do Cérebro? Pode passar. O cérebro humano pesa aproximadamente 1,3 kg, o que representa, em média, 2% do peso do nosso corpo. Mas, apesar disso, recebe cerca de 25% do sangue que é bombeado pelo coração. O Rio de Janeiro tem um hospital público que é referência nesta massa cinzenta responsável pelas nossas atividades motoras, sentidos e memória. O Sem Censura foi conhecer o Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e saber por que ele é referência no país. Bom, e agora eu estou com o Dr. Paulo Luiz Cruz e ele é especialista no Gamma Knife, que é um equipamento muito especial que tem aqui no Instituto, né? Sim, sim. É um equipamento de radiocirurgia. Qual que é o diferencial? É um aparelho que faz uma radioterapia muito específica para pacientes neurológicos. Vamos conhecer? Vamos lá. Cara, eu estou fascinado com esse equipamento. Como é que funciona a cirurgia aqui? O paciente que vem tratar aqui no Gamma Knife, ele antes de entrar para o tratamento, ele faz um preparo. E o que é esse preparo? É a fixação de um aparelho no crânio para permitir que façam os cálculos do tratamento. Que aparelho é esse? É como se fosse um capacete que é fixado direto no crânio do paciente. Esse capacete é fixado aqui nesse ponto e esse aparelho ele vai abrir, porque aqui contém a radiação, e o paciente entra para o tratamento. Vamos conhecer lá agora a sala onde estão os médicos? Vamos lá. As imagens que foram adquiridas na ressonância na tomografia vêm para esse aparelho e aqui nós definimos a dose de radiação que vai ser feita e quantas lesões serão tratadas. Bom, e agora eu estou aqui com a Angélica Faria, ela é enfermeira-chefe do centro cirúrgico e você vai mostrar pra gente o que tem aí dentro, Angélica? Com certeza. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. É tanta tecnologia, gente, que eu estou me sentindo na NASA. Eu ouvi você dizer que todo mundo devia passar um dia no hospital. Sem dúvida. Qual? Com certeza. Eu acho que cada um deveria passar pelo menos 24 horas na sua vida dentro de um hospital. Por quê? Para ver realmente a realidade da nossa vida. Valorizar mais a vida. Né? Muitas das vezes você vê as pessoas reclamam por muito pouco. E dentro de um hospital é que você vê a realidade do paciente. Né? Nós recebemos bebê ainda com cordão umbilical. Esse bebê intrauterino, quer dizer, ele já sofre, né, uma cirurgia ainda dentro do útero materno. Então isso é traumatizante para esse bebê, para essa mãe, é traumatizante. Então eu vejo que a realidade da vida está dentro de um hospital.
Aí. Eu Maravilha, passei, hein? eu passei. Ela fala Você sobre fez uma passar ressonância dia. para aproveitar lá? Não. Eu teria Deu muita feito. vontade, porque lá tudo é incrível, doutor Paulo. Parabéns. Lá o senhor dirige É verdade o que o hospital. senhor tem dentro da sala de cirurgia o aparelho de ressonância, quer dizer, fica fazendo... Olha só que chique. É? Nós temos uma sala híbrida que se chama, é um aparelho de ressonância que fica dentro do centro cirúrgico. Quando não está em uso, ele atende os pacientes que vêm de fora, e quando nós precisamos dele, se nós estamos com um paciente com a cabeça aberta e tem uma dúvida na cirurgia, ele entra de cabeça aberta na ressonância, faz o exame, volta e você completa a cirurgia. Então, isso é uma tecnologia que só existe, eu acho, que no Instituto do Cérebro e aqui no Rio, tem no Hospital Copstar também, mas o primeiro foi lá e isso é de grande utilidade. E é muito interessante que ela falou da cirurgia intrauterina, porque é uma novidade, é uma cirurgia que evita que as crianças com meningocele, que é uma malformação da coluna, e essas crianças são condenadas a paraplegia, e quando são operadas até o 5º mês de vida intrauterina, você pode evitar que elas venham a ter essa sequela neurológica. Então, essas mães são encaminhadas ao instituto, e junto com a equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a maternidade que organiza, e o cirurgião obstetra expõe o útero, põe o útero para fora, abre o útero, o cirurgião corrige o defeito na... Mas não é nada do cérebro, né? Mas é da medula espinhal. Ah, tá. Entendeu? É a continuação do cérebro, né? E corrige aquilo, bota o útero para dentro e aquela criança tem uma chance boa de evitar a paraplegia. Então, essa é uma cirurgia que aqui no Rio só se faz no Instituto, e é pelo SUS, é um instituto que só recebe pacientes do SUS, e é um instituto que foi programado para fazer cirurgias de alta complexidade. Então, é cirurgia de epilepsia, cirurgia de Parkinson, aneurisma. Lá nós não recebemos nem acidentados, nem cirurgias de coluna. E só cirurgias de E quem elege os programadas. pacientes? A fila é grande? Não, não é grande. Quer dizer, esses pacientes eles devem ser... Os pacientes que têm uma necessidade de uma cirurgia cerebral, eles devem procurar a clínica de família. E com o diagnóstico feito. É importante que o diagnóstico já esteja feito. Quer dizer, nós não fazemos investigação do doente lá. O doente que já tem um diagnóstico, ele vai na clínica de família, a clínica de família encaminha para a Secretaria de Saúde os dados do doente, faz a regulação, que se chama, e a Secretaria de Saúde vai ver se estiver dentro do perfil do hospital, encaminha para lá. Eu queria perguntar só a respeito de morte. Vocês estão falando, a gente está falando muito de envelhecimento saudável. Dá para morrer saudável? Dá. E quando a gente fala de morte, Vera, a gente tem que insistir numa coisa. Qualidade de vida até o último momento. Dá para ter isso? Nós, médicos, não fomos treinados para assistir à morte. Nós evitamos, nós temos uma cumplicidade do silêncio. Você é o paciente, não quer falar de morte porque te incomoda, e eu não quero falar de morte como médico, porque eu não fui treinado para falar disso. Mas a morte é uma realidade. E nem toda morte é bonita. Só 10% das mortes é aquela morte tipo passarinho que você vem voando e pluf. As mortes, 90% delas, são precedidas de perda de incapacidade, de problemas sérios, de dor. E muito se pode fazer para evitar que esses momentos finais, essas horas, semanas, meses ou anos, sejam com sofrimento. Muito poderia se fazer, mas nos incomoda. Na nossa cultura, incomoda falar Vamos sobre falar morte. um dia sobre isso? Vamos? Vamos? Com certeza. Legal. E tem gente muito boa para falar disso. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o Sem Censura ao vivo. Eu não canso de dizer isso. Ao vivo, né? Porque a gente tava com saudade de estar aqui ao vivo, gente. Vamos aproveitar e conversar um pouquinho com o Zezé Mota antes que ela cante. Você sabe que uma vez eu entrevistei você no Caderno de Cinema, aquelas coisas de filmes que você tão bem fez, mais do que Chica da Silva, enfim, todos os outros. E aí você me contou que você estava com um problema seríssimo, que você tinha ganho um piano de cauda gigantesco e você precisava muito de um apartamento do tamanho do piano. E aí depois eu soube que o tamanho do piano não foi nada. Você conseguiu o apartamento da Clarice Lispector para pôr o piano. Foi a última residência da Clarice Lispector. Simplesmente, onde eu moro, né? lá no Leme. E esse piano, ele está lá? Tá lá. Foi a minha amiga Vera Heiser. É um piano que já atravessou 3 gerações. Foi da mãe da Vera Heiser, depois foi dela, depois foi da filha. A filha casou, foi para a Suíça. Ela falou, eu não quero
deixar de ver esse piano, o que eu faço? Zezé adora receber em casa, adora ensaiar em casa, adora receber. Ela merece ganhar esse piano. E eu tenho um Você piano... usa o piano? Eu uso muito assim para ensaio em casa, né, maestro? Ah, para maestro. ensaio. O maestro Celso Santana está aqui conosco. Para ensaiar e às vezes tem feito menos ultimamente, mas de vez em quando a gente arma uns sarauzinhos. Ele é muito Gostosinhos lindo. lá. E o apartamento também é tudo muito bom. Eu também estava lendo a respeito da sua biografia e estava me surpreendendo que você estava no Roda Viva do Chico. Exato, foi a minha primeira peça profissional. Era aquela peça que foi invadida pelo pelo CCC. pelo Comando de Caça aos Comunistas, Exato, não era? era. Era ali no Chá da Princesa Isabel? Nós estreamos aqui, mas a invasão foi em São Paulo. Eu sei, mas era naquele teatro sim. da Avenida Princesa Isabel. Estreou que eu no me Teatro lembro que eu Princesa fui Isabel. e eu fiquei na primeira fila. E foi proibido aqui no Rio de Janeiro. Aí fomos todos para a rua, estudantes, intelectuais, artistas, fomos para a rua, a peça voltou. Aí, quando fomos para São Paulo, é que ela foi invadida. Na primeira fila, quando você ficava, eles punham as pessoas, e aí os atores, deve ter sido você que fez aquilo comigo, entendeu? Pensando bem, eles pegavam as pessoas pelo ombro aqui, os atores deitavam no palco, pegavam o pessoal e sacudiam. Você lembra disso? Era uma crítica ao excesso de comunismo. consumo. Era? O excesso de Era consumo. Então, era- nós vínhamos com uma malha... Para de consumir, ou então consuma, era o que contrário. Compre. Era. E aumentando. Era eu. Era você. Ninguém te avisou para não sentar na primeira Não, fila? não me avisaram, porque como eu estava namorando um cara que fazia teatro, puseram ele de propósito e eu do lado. Então você gostou de ser sacudido com o namorado? Aquele espetáculo era o máximo. O Pereio cantava, você lembra? Nossa, Tarara. loucuras. Era uma delícia. E nesse quadro, nós vínhamos com uma malha cor da pele, como se estivéssemos nus, e na frente vinha um produto. Eu me lembro que o meu era Detefon, doutores. Eu acho que não existe mais, né, Detefon? Deve existir. Não, e antes de sacudir as pessoas, tinha aquela coisa que eu pedi até o Zé Celso, no dia que meus pais foram, minha mãezinha, Maria Lazinha, foi. Com meu pai, eu falei, Zé, me tira dessa cena, que era essa. Porque antes de sacudir, a gente fazia um gesto com a língua, assim, bem sensual, que era tipo assim... Era uma provocação. Era uma provocação. Era uma provocação. Tem isso quando vai a família ou o namorado, alguém da família, rola um constrangimento em cena? Da minha parte, no passado. Depois eu aprendi que ator não pode ter pudor. Depois disso, eu fiquei nua no cinema, né? E seu pai e sua mãe foram ver? Foram. E disseram, não, Zezé, tá bonita. Você tem um corpo lindo, Zezé. Não, meu pai tudo não bem. chegou a ver, não. Ele já tinha falecido quando eu fiz Chica da Silva. Mas Aí você ficou aliviada, mas né? Um pouco, né? Mas foi tranquilo para você esse nu ou foi difícil? Foi tranquilo. O Cacá Diegues é um diretor muito, muito delicado, muito sensível, muito generoso. Então, ele reduziu ao máximo a equipe para não constrangir. Ele me preparou psicologicamente e foi tranquilo. E você não era especialmente envergonhada também. E a gente andava de biquínis muito pequenos naquela época. Não era? Olha, na verdade, assim, eu fui criada em colégio interno, Asilo Espírita João Evangelista. Em Botafogo, né? Em Botafogo. Visconde Silva 92. Eu sou muito grata, foi muito bom ter sido criada lá. Estado lá dos 6 aos 12 anos. E lá tinha toda uma coisa bem, sabe, de comportamento. A gente andava com roupas aqui, tomávamos banho de camisola, antigamente. Caramba. Embora fôssemos só meninas. Hoje não, hoje as coisas mudaram e tal. Então, quando eu saí de lá, aos 12 anos em casa, eu andava muito nua em casa. Minha mãe falava, filha, seu irmão vai chegar do colégio, põe uma roupa. Eu falava, mãe, ele que me olhe com olhos de irmão, porque eu estou com calor. Então, já comecei a ficar nua em casa, depois fiquei nua no cinema. Não, pois é, não sofreu tanto assim. Dona Elase. Você já cantava nessa época, Zezé? Não, olha, a minha coisa de cantora, quem descobriu foi meu pai. Porque minha mãe, durante 30 anos, teve um ateliê de costura e eu era ajudante dela. E eu sou do tempo do rádio, né? Eu sou da era do rádio. E nós costurávamos... Ouvindo a Rádio Nacional. Ouvindo rádio.
E meu pai era músico. Então ele chegava e eu falava, pai, a Ângela Maria gravou uma música assim, assim, aí começava a cantar a música. Pai, você precisa ver o que é... Enfim, ia falando. Nora Ney gravou. E ele falava assim, quantas vezes você ouviu essa música? Eu falei, sei lá, umas 3 vezes. Nossa, você aprendeu a letra, a melodia e canta afinada, que é uma coisa importante, né, ouvido. Você é uma cantora. E aí foi uma loucura. Minha mãe torcia para que eu seguisse a carreira dela, que é... De costura. Você costura para você até hoje? Imagina. Não, né? Costura nada, Ela não tem né? tempo nem Engraçado. paciência. É engraçado isso, Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Gente, Exato. depois a gente continua essa conversa Tá no bom, tá Facebook. Vamos cantar um pouquinho? Vamos Senão lá. a gente... Vai ser o quê? Vai ser o quê? Vai ser O que combinou? Missão de Lourenço e Doc Santana. O Maestro do está sabendo do mais meu que último você. CD. Pois é. É porque eu estou emocionada. Do meu último CD que você ganhou um de presente. Ah, então estamos aqui O samba com... mandou me chamar. Prazer, Celso, por favor. E vamos estar apresentando, né? Um show dia 17. Dia 17 de abril no João Caetano, 15 para as 7. Espero vocês lá, hein? Maravilha. Levando a vida eu vou, cantando paz e amor. Não quero mais parar enquanto eu viver. Eu sonho em acordar a cada amanhecer, ver sempre o sol brilhar. Que lindo! E sou feliz assim, sentindo a emoção, soltando a voz com alegria e prazer. Meu Deus, como foi bom ganhar essa missão. Um dom tão lindo assim aguenta coração. Vou pelos palcos da vida, vou fazendo o povo vibrar. Coisa de bamba, de bamba. Vou vendo o povo aplaudir, o show continuar, cantar meu samba. Cantando a vida eu vou, dando sobre amor. Não quero mais parar enquanto eu viver. Eu sonho em acordar a cada amanhecer, ver sempre o sol brilhar. Que lindo! E sou feliz assim, sentindo a emoção, soltando a voz com alegria e prazer. Meu Deus, como foi bom ganhar essa missão, né, Nazaré, de dançar tão lindo assim, aguenta coração. Obrigada. Faz assim, dá um beijo aqui. Obrigado, Divida esses Celso. aplausos, maestro Celso Santana. Celso Santana, maravilha. Dona Nazaré só falava o tempo assim, você tem que me guiar, você tem que me guiar. Pois E eu é. não sei. Você foi ousado. Eu esperei que eu ia ser guiado, eu vi que você dançava tão bem. Eu quase Era- tirei a Vera para dançar. Ia ser difícil, hein, doutor Alexandre? Ia ser difícil. Mas, Vera, dançando... Eu danço twist, eu não sou dessa época. Dançando com a senhora, eu vi uma coisa assim de pertinho, um brilho no olhar. Você dança com um muito brilho bom, no né? olhar, uma coisa assim. É. Bonito de ver. Ah, ela Então, ficou- estamos já no Facebook Estamos no Facebook. e temos aí comentários. Você tá... Ah, não, você E não eu está tô com o sem celular. tô sem Então celular, tá. O perdi. que aconteceu com o seu celular? Descarregou. Coisas da vida. Então, a ideia é a gente continuar conversando um pouquinho mais sobre a dona Nazaré. O que a senhora fez ao longo da sua vida? A senhora trabalhou? Bom, eu fui professora primária,
né? Sou da época do Instituto, naquela época... Formada no Instituto de Educação? Normalista, que a gente Olha. tinha aquele uniforme impecável, com aqueles... É lindo, duas aquele coisinha coisinhas que branco, era lindo aquilo. Era um orgulho vestir aquele uniforme. E dormia de camisola também, né? E banho também de camisola, igual a Zezé. Não, Não, eu ainda No não. Eu ainda Instituto tomava não era banho sem interna, né? camisola. Elas não não era eram interna, internas. no Instituto não era. Então, foi uma época mesmo, assim, dos anos dourados mesmo, né? Que era... A gente tinha um orgulho. Então, me formei professora primária, formada pelo Instituto. Tinha uma festa belíssima, que era quando entravam os novos alunos, a festa do adeus, e saíam as do terceiro ano. Era uma festa muito bonita. E hoje, quando eu passo para o Instituto, eu vou até de chorar, né? Porque... Ela é toda sensível e emotiva, e ela chora à toa, né? Sempre coisa. foi assim? Sempre. Olha só, aí a senhora trabalhou a vida inteira e se aposentou como... Não, aí eu fui fazer psicologia. Tá. Aí fiz psicologia, fiquei trabalhando em psicologia. E fui casada, tenho 2 filhos, tenho 7 netos. E quando a senhora casou, parou de trabalhar? Não. Continuou trabalhando? Eu continuei trabalhando. Aí teve uma época da minha vida que realmente eu precisei de trabalhar para dar mais assistência em casa, né? Tem uma época que acontecem certas coisas, então eu parei de trabalhar para dar assistência em casa. Mas eu sempre tive uma vida assim muito, né? Aquelas Dinâmica, vidas né? antigamente. Não, eu era assim muito com calma. família, muito pacata, né? Mas sempre fui uma pessoa interiormente assim com vontade de coisas, né? Então, hoje em dia, eu faço as coisas que eu não fiz antigamente, que eu teatro, cinema, dança, assim, amizades, né? Faço amizade. As Que bom, quer dizer, pessoas tudo que me veem... a senhora não fez, está Antes fazendo dos agora. 70, eu estou fazendo agora. Ótimo. Ou seja, eu Haja comecei... dopamina. Hã? Haja dopamina. Haja dopamina. Então, começando agora, né? Vamos dizer, essa vida assim, tem muitos amigos, as pessoas gostam muito de me ver dançar, não que eu saiba dançar maravilhosamente, mas eu danço com muito muita prazer. alegria. Os senhores, como médicos, aconselham as pessoas a se aposentarem? Se você puder continuar ativo, se você puder continuar fazendo aquilo que você gosta, maravilha. O problema é quem nunca teve satisfação de trabalho. Tem um trabalho que é de pouca satisfação, que você se sacrifica, se arrasta, que você trabalha demasiado, que ainda tem que enfrentar um transporte público terrível. E aí, quando você chega numa determinada idade, vem alguém, o governo, diz assim, meu filho vai ter que continuar a trabalhar. Aí pode ser um castigo. E a gente tem que ter essa sensibilidade. Eu, o Paulo, Zezé, nós aqui, continuarmos a trabalhar, é maravilha, porque a gente tem a paixão. E isso dá motivação. Mas isso não é a norma. A maioria das pessoas tem pouca satisfação de trabalho. Zezé, uma das características ruins do trabalho do ator, da artista, do cantor, do músico, inclusive, é que a gente fica muito à mercê do trabalho dos outros. A gente fica esperando o telefonema chegar, porque nem sempre telefona. Você fica, às vezes, muito sem trabalho. Como é que a gente lida com isso, Zé? Olha, eu agradeço a Deus todos os dias, porque essa angústia de que você fala acontece com a atriz, que fica na expectativa. Mas a cantora salva a atriz, então eu estou sempre em movimento. Não, é importante isso, porque você tem que ter portas de saída na exatamente, vida. Quer dizer, ela conseguiu a dela, a paixão pela dança, mas todos nós temos, já que, se não puder ir pela porta, vai pela janela, porque como você tem a vocação da cantora, eu agradeço a Deus todos os dias por isso. E aí tem uma coisa que o Bruno lembrou, que é ter conhecimentos, renovar, reinventar-se. Então, você está fazendo uma coisa que é muito chata, se você tiver a sorte de poder aprender outra atividade, ter outra qualificação, você era atriz, agora você é cantora, você, além de atriz e cantora, você é apresentadora. Você vai se diversificando, você vai abrindo um leque e você não vai ficar esperando o telefonema. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, às vezes, eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho, que você está tomando o lugar dos jovens, porque tem muito jovem desempregado. A grande idade do desemprego, no fundo, não é a dos 50, não é de vocês, é a dele. Mas é um Essa mito geração também, tá Vera, que nós estejamos tirando os empregos... A gente não está tirando o emprego dele, do você mais acha jovem, que não? Porque eu não posso fazer
Hoje, o que eu fazia aos 25. Mas quem tem 25 não pode fazer o que eu faço hoje. Um contempla o outro. Vai se complementando. O importante é não estabelecer uma guerra entre gerações. Doutor Paulo, tem uma pergunta aqui que eu recebi pelo ponto da internet. Querem saber de onde se tem dopamina na natureza. De algum alimento? Não, dopamina na farmácia mesmo. Não, mas a pergunta era na natureza. Não, eu sei, mas eu não quero tomar dopamina se acontecer. Não quero comer 6 quilos de brócolis. Tem aquela coisa, 6 quilos de brócolis. Mas o que o Alexandre está dizendo é importante, porque o cérebro não é um órgão estático, ele é um órgão que vai se transformando, que vai se adaptando e que está sempre em transformações. Então, quando você estuda, quando você aprende alguma coisa nova, você está criando novos circuitos, você não está só exercitando o que você já tem. Então, você está sempre ativando e desenvolvendo novas atividades, novos circuitos, e isso mantém a juventude, vamos dizer, do pensamento, da atualização. É como se fosse um músculo. Exatamente. Se você não usa, você vai deprimir, você vai ficar mais lento, você vai ficar para trás. Então, é muito importante você manter a leitura, o interesse. E eu acho também que essa coisa do desemprego, às vezes é um modelo. Acho que essas gerações mais jovens precisam de modelos. A gente, hoje em dia, tem poucas pessoas para se espelhar e dizer eu gostaria de ser igual ao fulano. Então, eu acho que é muito importante que os mais velhos continuem sendo exemplos, continuem ensinando, continuem passando conhecimento e servindo de modelo. Então, eu acho que tem muito espaço aí. Paulo, não sei se você concorda comigo, mas é muito legal. Quando você tem uma profissão que você chega a um determinado ponto, fala assim, bom, eu não posso continuar, não tenho destreza, não tenho a força, não tenho a rapidez, não tenho o reflexo, não tenho a audição, não tenho a visão, mas eu posso ser mentor. Eu posso tentar até inspirar, como você inspira, Zezé, as novas gerações. Você vai deixar um legado, você tem um propósito. O propósito é qual? Eu não vou ficar competindo para fazer uma carreira, porque ou eu já fiz ou eu não fiz. Mas eu posso ser um mentor, eu posso guiar essas novas gerações. Por exemplo, em termos de cirurgia, meu Deus, hoje, cirurgia, eu estive no Japão agora, no ano passado, e entrei numa sala cirúrgica onde era tudo feito por robô. As cirurgias eram feitas por robô, cada vez vai ser mais. Olha que maravilha, o Paulo virá o cara que está por trás do robô para que a cirurgia seja feita com a experiência dele, através de uma nova tecnologia que ele também está aprendendo e que vai estimulá-lo. Todo mundo ganha. O senhor acha o que disso, dessa automação? Que o cérebro é mais complicado do que isso, né? Isso para a cirurgia neurológica ainda não entrou. Mas tende a caminhar nessa direção, né? E isso não vai ter jeito, quer dizer, a automação vem e vai... Algumas especialidades médicas tendem a terminar com a inteligência artificial e já estão começando a diminuir, isso não tem jeito. Mas vai haver sempre a necessidade da relação do paciente com o médico, essa confiança vai ter sempre que existir, mesmo para ser dirigido ao robô, que seja... Não, e o talento, a escolha, a prioridade, a tudo decisão, isso vai ter que sair da cabeça. Né? Eu vejo pela minha mãe a importância dessa coisa de exercitar o cérebro. A mamãe lê a Bíblia todos os dias e ela não esquece... tal assunto está no capítulo tal, versículo tal, de Gênesis, de Timóteo, enfim... E eu fico assim, mãe, como que você guarda tanto? Ela guarda, né? Guarda. Quer dizer, a memória dela está intacta. Ô, Vera, acabei de Isso é receber importante, outra esse pergunta exercício. aqui pelo ponto Vamos da lá. Cláudia Colares, gaúcha, que participa sempre do Sem Censura para o Kalash. Essa você vai gostar. Ela quer saber se comer pouco prolonga a vida. Adorei essa. Para você comer tão pouco a ponto de poder prolongar a vida, isso é teste de laboratório com um porquinho da Índia, com um rato e com um macaco. verme. Tem que ser uma redução muito drástica, que não é nada prática. Sem comer, sei lá, 10% do que você come isso. Do ponto de vista de saúde pública, isso não é aplicável. Então, gente, vamos comer legal. Não precisa de 6 quilos de brócolis, não, velho. Não, isso era para prevenir alguma doença, não era para emagrecer nem Mas engordar. vamos lá, vamos comer 300 gramas de brócolis. Né? Vamos diminuir as calorias, mas não é naquela base da redução que você acaba morrendo de fome. O senhor se mantém magro por regime alimentar. Não é bem regime. Não, regime no sentido de educação alimentar. Dieta saudável. Tem uma... né? O senhor também. Eu capricho.
O obeso não tem longa vida, né? O obeso não. E há duas epidemias que a gente, de certa forma, está tocando aqui. Uma é da obesidade, do sobrepeso, com um peso enorme para a sociedade e para o indivíduo. E a outra, é a epidemia da solidão. A gente estava falando aqui que a solidão é que está levando a esse estresse, a essa tristeza, a esse não ter com quem tocar. Os velhos são muito solitários, o senhor que lida com eles. O senhor Cada fala vez muito da mais. importância dos porteiros, lembra? Está sempre tocando nisso. Exato. Os velhos são muito solitários? Os velhos, eles acabam porque as gerações vão perdendo amigos. A gente estava falando disso antes, né? É verdade. Você cada vez mais vai a enterros em vez de a casamentos. Cada vez você vai perdendo. Se você não renovar o seu estoque social, de pessoas, você tem vai toda a acabar. razão. Minha mãe, quando chegou aos 90, disse assim: eu agora só faço amigo que tenha pelo menos 20 anos menos que eu, porque senão eu vou ficar só. Doutor Paulo quer falar. Tem um estudo recente em inglês mostrando que a vida longa depende também das relações sociais. E quanto mais atividade social você tiver, manter Bom, a ela então não vai morrer juventude, nunca, Nazaré, porque do jeito os que ela tem atividade amigos, social... Com certeza. a solidão é um dos fatores de encurtar a vida, porque a depressão, a tristeza, a falta de vontade de viver. Então, as relações sociais, a manter a atividade... E eu tenho contato com muita gente jovem. Você tem 3 dançarinos de 26 anos Não, à sua tem disposição? mais. Eu tenho de A a Z. Se o B não pode, eu vou com C. Mas eu fiz se as C contas, não Nazaré. pode, D. Me Tá convida. entendendo? 3 de 26 da sua idade, não, né? Não, da minha idade tem nenhum. E A se gente- dançar, não aguenta dançar comigo. A gente está chegando ao fim, né, Vera? Então tá bom. que pena. Foi um prazer enorme tê-la aqui, Zezé, doutor Paulo, doutor Alexandre Kalash, Nazaré volte Obrigada. sempre, maestro, o Erasto que dançou com a Nazaré. A gente volta Sexta-feira, amanhã. 5 horas da tarde. 5 da Isso tarde, é que é horário ao bom. vivo. Vamos lá. Até amanhã.